Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para mais um vídeo respondendo vocês perguntas de Attack on Titan que me mandaram em @xGabiXavier. Separei várias perguntas de vocês sobre o anime até o episódio 85, então se você tiver algumas dúvidas, já fica aqui porque talvez eu tire elas agora. Mas antes disso eu queria falar com vocês de uma história de um livro que acabou de sair que me surpreendeu muito, que é este aqui, Viúva de Ferro, que conta uma história em um futuro distópico envolvendo batalhas de robôs, sim, mecha, alienígenas e várias referências que eu sei que você vai encontrar durante essas páginas, e uma história super emocionante que eu vou falar só um pouquinho pra vocês porque vale muito a pena. Essa história se passa em uma China envolvendo elementos da cultura e história assim do país, porém reimaginados em uma ficção. Nessa sociedade aqui, a humanidade foi atacada por uns bichões alienígenas chamados de Undus, e o que restou da humanidade conseguiu revidar quando criaram uma tecnologia chamada de crisálidas, que são os robozões feitos a partir, digamos que, da casca desses alienígenas. Te lembra alguma coisa? Mas a história avança muito para além disso, porque essas crisálidas são sempre pilotadas por duas pessoas, um homem e uma mulher. Porém, nessa dinâmica aqui, geralmente é em função do heroísmo de um e do sacrifício de outra. Tudo que a gente acompanha em Viúva de Ferro é através dessa protagonista, a Zetian, que muito nova já se viu inserida em uma sociedade que, neste universo aqui, ela colocava sempre a mulher num papel de servir, de ser vendida para um casamento, de aceitar qualquer condição, inclusive quebrar o pé na metade para que ele ficasse num formato de pé de lótus. Inclusive, isso é algo que existiu na China de verdade, não sei se vocês sabiam. Ou até serem vendidas para serem concubinas. Concubinas são essas mulheres que justamente pilotam as crisálidas durante as batalhas super perigosas ao lado de pilotos geralmente considerados heróis, famosos. Só que durante essas batalhas eles dividem o seu ki, ou a sua energia vital, a sua força de vida, e geralmente, como eu disse, as mulheres são sacrificadas para que os homens, pilotos, heróis, consigam chegar no ápice e vencer. Zetian, a protagonista, acaba se candidatando para ser uma concubina, porém porque ela queria vingar a morte da sua irmã mais velha, que teria morrido em condições nada heróicas. Contra todas as expectativas, Zetian, dentro do exército, se tornará sim a Viúva de Ferro, e junto de outros dois personagens, esse trio muito carismático que a gente vai acompanhar aqui, começará a lutar contra todas as possibilidades, descobrindo algumas verdades muito interessantes, e uma narrativa cheia de reviravoltas, emoções e sim, muitas batalhas. Esse aqui é o livro de estreia de Shiran Zeizal, que é youtuber e que sempre escreveu histórias de ficção, de fantasia, e esse seu primeiro lançamento tá sensacional. E eu espero que vocês também fiquem curiosos. Se tiverem vontade de ler, conhecer essa história, tem link aqui embaixo na descrição para vocês adquirirem esse livro, que é um lançamento da editora Intrínseca, que tá patrocinando esse vídeo. Vou tentar ser um pouco mais direta nas minhas respostas, depois vocês me digam se eu falhei miseravelmente, o que é provável ou não. Adoro seus vídeos. Você acha que o final da série vai ser no episódio 12 com 1 hora ou um filme para os capítulos 131 ao 139? Giovanna, o seu comentário reúne algumas especulações que eu já vi por aí, mas misturadas numa só, porque dizem há muito tempo que realmente o anime não acabaria com a adaptação do último capítulo do mangá 139, o que tá bastante claro pra gente aqui. Não daria pra encaixar os 139 capítulos em 12 episódios, ainda que tenham surgido alguns rumores mais fracos atualmente de que teremos um último episódio também com 1 hora, ou próximo a isso, semelhante ao que aconteceu, por exemplo, recentemente com a segunda temporada de Demon Slayer. A respeito do final com 1 hora ou 40 e poucos minutos de duração, não acho que é impossível. Novamente, são rumores mais fracos, nada muito forte de que isso realmente vai acontecer, mas dentro deste rumor de que teremos um capítulo final desta parte de Shingeki com 1 hora, ou quase isso, existe outra informação que dizem ou acham que vai rolar, que é este último episódio reunindo a adaptação do que sobrou do capítulo 123, que é um flashback que foi cortado até este momento, junto com o que viria do capítulo 130. Se eles aumentarem o tempo, até caberia, mas eu não acho se é conveniente jogar esse flashback do 123 pro final dessa temporada, porque eu acho que por narrativa, roteiro, na minha cabeça, assim, minha opinião, acredito que ficaria melhor, já que cortou o flashback, deixar ele de uma vez pro filme, porque aí essa parte do flashback seria inclusive uma explicação muito interessante pro que tá acontecendo agora, pra Eren, todos esses mistérios do porquê fazer o estrondo, porquê os amigos são contra e tudo mais. Quer dizer, filme não, né? Uma terceira parte, sei lá o que vai ser. Lembrando novamente, os primeiros rumores é que a continuação dessa parte
2 seria um filme, mas também há muita gente que acredita que será uma terceira parte, com episódios de 10 a 12 de novo. Mas, lembrando, se tivermos um episódio de qualquer maneira que não é nem um pouco confirmado, mais longo neste último, né, e 12º, não caberia de forma alguma capítulo 131 ao 139. Você queria que tivesse Shingeki no Kyojin Shippuden? Ah, não, assim, a princípio não. Sem comentar sobre finais aqui de Shingeki, o que foi no mangá, o que vai ser no anime, eu ainda tenho vontade, comentei anteriormente em outro Gabi que se responde, então não vou me alongar, juro, gente, tô aqui me segurando, mas eu tinha vontade de um spin-off sobre a Guerra Titã e coisas do passado que não foram tão bem explicadas ou nada explicadas. Essa parte tão interessante do universo e mitologia dos titãs, que eu queria ver um pouquinho mais, numa adaptação inclusive em anime, porém Shippuden a princípio não. E é isso, pronto, curta, rápida, acho que deu, né? O Eren, como o titã fundador, não pode controlar os outros titãs originais, ou esse poder só funciona com os irracionais? Sem me alongar em qualquer coisa que não foi explicada ainda, o que a gente tem sobre o titã fundador ou o poder da coordenada que tá atrelado a este titã e anteriormente estava, é claro, com a Ymir Fritz, é que sim, o controle dele é total, de todo e qualquer Eldiano, e isso incluiria os titãs irracionais e racionais. Tanto é que quando o Eren ele ativou uma pequena fração, 0,5%, sei lá, de um controle de uma coordenada sem querer ao encostar no titã irracional da Dina Fritz, que é a sua madrasta, a ex-mulher do seu pai, lembrando que ele só ativou um pedacinho, porque ele encostou em alguém de sangue real, porém um titã irracional, e quando ele deu essa ordem sem querer dos titãs irracionais ao redor atacarem a titã sorridente, os titãs racionais, como o do Colossal, do blindado que estavam ali, eles sentiram isso. É claro que eles não foram conduzidos nem controlados, até porque nenhuma ordem ou controle da coordenada estava acontecendo. Foi uma mini fração daquilo. Mas já foi uma comprovação, para quem só assistiu o anime, por exemplo, de que isso pode acontecer. Agora, por que o Eren não estaria controlando os originais? Será que ele não sabe desse controle? Será que ele não tem interesse? Será que isso vai acontecer depois? Aí a gente precisa esperar um pouquinho mais do anime para ele avançar, trazer algumas respostas adicionais, inclusive demonstrações sobre esse poder do fundador. Aí eu peço que para quem não leu o mangá, aguardem um pouquinho com paciência e tentem fugir de spoilers. Mas é isso. A princípio, sim, o que a gente sabe é que ele poderia, ou a pessoa com o controle completo da coordenada, poderia sim controlar, inclusive os titãs racionais. É verdade que Hajime Sayama é o pseudônimo de Eren Yeager? Então, pensando aqui, eu acho que... Que Eren? Não. Por que você pensou nisso? Jamais. Sayama é um escritor com independência, autonomia, e ele fez um final excelente. E é isso. Gabi, onde aquele cara que o Connie matou estava esse tempo todo? Achei que da tropa de exploração só tinha sobrado o grupo principal. É o que a gente viu após aquela expedição final de Shiganshina, inclusive quando o Irving morreu. Que mais pessoas que não eram da tropa, até como Flock, que tinham medo, até se candidataram para aquela missão, nem todas as pessoas aceitaram. Fica subentendido, por exemplo, que tanto Samuel quanto Daz, eles fizeram parte da polícia de guarnição, que é aquela que ficava dentro das muralhas, lutando só se precisasse, e aí depois, sim, eles se alistaram para a nova tropa, ou melhor, facção Yeager. E a gente entende que ele era um figurante, sumiu, não participou daquela missão, portanto sobreviveu, pois não estava lá de frente para as pedras, sem grandes explicações. Ele realmente é aquela figura, como muitos lembraram, que foi salvo pela Sasha na primeira temporada, quando ele caiu basicamente desacordado da muralha. E essa memória, essa pessoa voltou para mostrar um peso muito maior nas ações, nas escolhas do Armin, principalmente do Connie. Mas é isso. Você acha que a temporada perdeu força depois do episódio do estrondo? Lucas, se a gente for olhar em questões de números, talvez, de repercussão, sim, eu acho que até o momento do estrondo, principalmente Caminhos, que foi uma grande surpresa pra mim, a galera hypou muito essa parte, e estrondo, posteriormente, deu bastante burburinho, o pessoal gostou muito mais em relação a quem tinha lido o mangá na época, inclusive, e depois disso, as reações, elas caíram por alguns motivos. Eu acho que a história, mais uma vez, tomou um direcionamento diferente do que muitos esperavam. Shingeki já passou por esse contraste, por exemplo, quando veio o arco político, ou que foi a adaptação da terceira temporada, parte 1, especialmente, porque muda um pouco daquela dinâmica nessa época de titã contra titã, e aqui a gente passa daquele conflito de guerra, luta e protagonista pra ele sumir. O Eren basicamente sumiu há pelo menos 3 episódios, e a gente tá vendo um drama muito mais inconsciente, pessoal, das pessoas lidando com conflitos e ações
situações que são dolorosas, em discussões que dividem muito as pessoas, em episódios mais lentos também. E até mesmo de ação de alguns personagens, não entendendo alguns conflitos pessoais, decisões difíceis e assuntos que Shingeki tá pontuando aqui, ou simplesmente não gostando de como as coisas estão acontecendo. Acho que nos próximos episódios, nesse último já melhorou um pouco pra essa galera que estranhou o ritmo mais lento, e nos próximos 2 que devem finalizar essa parte, as coisas vão esquentar um pouquinho pra quem ainda estiver disposto a assistir. Mas eu vi muitos casos de pessoas me perguntando e falando, poxa, dizem que vai ficar muito ruim, mas eu ainda tô gostando, quando que fica ruim? Se você tá curtindo ainda e não leu o mangá, não fique achando ou esperando que vai ficar ruim. Se você não gostar, vou falar isso de novo aqui, lá na frente você não vai curtir e acabou, a experiência é sua. Eu tive várias questões, especialmente com o final mesmo do mangá, mas eu tento não ficar trazendo isso pra cá porque eu fiz um pacto comigo mesma antes de começar a assistir essa temporada, que foi, vou curtir cada momento e assistir e comentar sem jogar frustrações futuras pra qualquer um. E por enquanto eu tô gostando inclusive mais do que quando eu li essa parte no mangá, e tem muita coisa boa, quer dizer, muito ruim, mas muito boa de assistir, contraditoriamente, ainda pra acontecer, e espero que vocês me acompanhem nessa jornada, porque eu ainda acho que vale muito a pena. Oi, Gabi! Já foi dito oficialmente algo sobre a orientação sexual do Ragnar em algum lugar, ou isso é apenas um delírio de parte dos fãs? Parabéns pelo ótimo trabalho que você faz, sempre amo seus vídeos, beijos, muito obrigada pelo elogio ao meu trabalho, fico muito feliz por vocês me acompanharem há tanto tempo, vários de vocês. E sobre o Ragnar, eu não entendi muito bem a pergunta, sobre a questão da orientação sexual dele. Eu acho que nunca teve nada explícito sobre isso, sei lá, num guide sobre o que o Ragnar prefere ou não, mas da história, o que a gente vê é que ele tinha uma paixonite pela Krista, na época, né, que é a Historia, para além de qualquer coisa, chips que podem existir, existem uns montes em toda a história, né, livro, anime, mangá, tudo. Eu acho que não tem nada mais oficial. O Ragnar, ele teve questões muito importantes na vida dele, muito maiores do que esse momento de paixonite que ele tinha pela Krista, e aí o personagem não girava mais em torno de qualquer possível potência de romance. Então eu não acho que teve nenhum direcionamento pós essa época de Tropa de Exploração sobre questões românticas ou orientações sexuais do Ragnar a princípio. Agora, o que ele prefere, se ele tinha uma paixão secreta, sei lá, pelo Eren ou qualquer coisa, aí são só fanfics, tem outro nome pra fanfic de mangá, né? Enfim, especialistas digam aí, chips e na cabeça das pessoas que tem toda a liberdade de imaginar. No mangá, que eu saiba, esteja consciente, foi só isso. Por que o Armin não se transformou na hora que ele levou um tiro? Ele não tem experiência igual o Eren e os outros titãs para se transformar. Na verdade, é muito rápido essa explicação e essa cena, mas na outra parte da 4ª temporada, parte 1, foi dito, ou foi mais ou menos implícito, que esses dois, tanto o Eren quanto o Armin Colossal, eles treinaram a transformação e também recepcionaram muitas das pessoas, navios de expedição de Marley que iam até Parades ver o que estava rolando e nunca voltaram. Fica subentendido que por 4 anos, sim, com um espaço gigantesco de terreno que eles limparam de titãs irracionais lá em Parades, o Armin também se transformou em Colossal e treinou, aperfeiçoou suas habilidades, tanto é que ele foi capaz de executar perfeitamente o plano de explodir o porto de Marley. Então não é totalmente impensável, nem pouco impensável na verdade, que ele controle essa sua transformação. E por controlar, pra quem nunca percebeu isso, não é só você dar um furinho na mão de uma pessoa que tem um titã que ela vai se transformar. Isso acontecia com o Eren quando ele tinha um mínimo toque diferente ali numa colher, porque ele era inexperiente. Ele ficou tão experiente neste momento, por exemplo, que ele foi capaz de cortar uma perna dele, um pedaço do pé dele lá, e conseguir deixar a perna sem regenerar durante um longo tempo para que ele se infiltrasse em Marley. Então não é só você levar um tiro, se você não quiser se transformar, você não vai se transformar. Um titã original, um portador de um titã original com uma relativa experiência, o que já é o caso do Armin, ainda que não em combate, o controle de transformação certamente ele já tem, e ele não podia se explodir ali também, senão ele ia explodir o hidroavião que eles estavam lutando pra ter, e talvez também levar junto Coin e mais inocentes que ele estava tentando evitar derramar sangue. Então não cabia, não era conveniente, e ele tinha sim plena capacidade de não se transformar mesmo com 3 tiros. Já viu as teorias de que os clipes das músicas das endings da Season 3 e da atual spoilam um possível final alternativo do anime ou algo do tipo? Se sim, o que acha? Amo seus vídeos, todo sucesso. Obrigada. E da 3ª temporada não é o da Akatsuki no Requiem, a teoria do Eren Bolota?
Eu acho que não se chama Erimbolota aqui no canal, mas, nossa, será que tem tag de Erimbolota? Acho que não. Mas eu fiz um vídeo na época da teoria sobre o clipe oficial da Akatsuki no Requiem, encerramento da temporada 3, parte 1, se não me engano, ser o final alternativo, e não acredito que não, aquilo era uma teoria de fãs, fiz um vídeo sobre isso. Muitas pessoas preferem final Erimbolota, e você só vai entender o que é Erimbolota se você achar esse vídeo e assistir. Coloca encerramento, teoria, encerramento Shingeki, que vocês devem achar no canal. Agora, sobre Akuma no Ko, que é dessa temporada, né, o encerramento da 4ª temporada, parte 2, nunca vi teorias. Se vocês quiserem me marcar em algum lugar, me enviar por e-mail, qualquer coisa, me mandem. Se eu achar interessante, sim, eu faço um vídeo, se vocês quiserem também. Então comentem aqui embaixo pra eu saber, porque um dos melhores vídeos de diversão da minha vida foi fazer a teoria, quer dizer, comentar a teoria Erimbolota, então vai que a gente tem mais um momento brilhante como esse. Falando em encerramento, faz tempo que eu não falo pra vocês, mas o André voltou a fazer alguns covers, inclusive acabou de fazer um lindo, maravilhoso, sou suspeita, mas tá muito legal, do encerramento dessa temporada de Shingeki, de Akuma no Ko, e vou deixar o link aqui embaixo pra vocês do Spotify, mas tem YouTube Music, Deezer, iTunes, Amazon, tudo que é coisa. É só digitar André Fenrir e tem covers também que eu participei de games e jogos, e se vocês curtirem bastante esse de Akuma no Ko e gostarem dessa volta de covers de Shingeki, temos algumas ideias que, se vocês hyparem bastante, quem sabe eu não tenho coragem de fazer. Fica no ar. É correto dizer que Shingeki se manteve Shingeki até o toque das mãos de Eren e Zeke? Não acho. Eu acredito que todo esse rolo dos caminhos, e até esse momento, continua trazendo bastante do discurso que sempre esteve presente em Shingeki. Essa discussão de certo e errado, de guerra, de humanidade vinculada à violência, tá desde o início. Desde a fala do Pixies, do Irving, da Randy e o Levi, quando eles estavam torturando um daqueles policiais, e ele falou: um dia a roda vai virar e vai ser você aqui. Tudo isso tá acontecendo e sendo discutido há muito tempo. Só que agora a gente tá entrando numa zona de conflito que é muito difícil. A partir do momento em que o estrondo é liberado e a gente entra na discussão que não é só Marley contra Eldia, é um monte de colossal contra o mundo inteiro, incluindo pessoas que, vou dizer de novo, são sim inocentes, aí a discussão fica mais densa, mais perigosa e mais fervorosa. Mas aqui eu ainda enxergo Shingeki. Pra mim, o problema de Shingeki, sem falar de spoilers sobre o que me atormentou, especialmente no último capítulo, diria alguns, mas especialmente no 139, que foi o último, é que eu achei que justamente construção de personagens, de diálogos e de cenas saíram muito do estilo narrativo de repente, a ponto de, gente, juro por Deus, o capítulo vazou, se não me engano, um dia antes do dia oficial, e eu jurei durante longos minutos que aquilo era uma fanfic. É sério. Hoje eu tenho uma relação muito mais pacífica com o final de Shingeki, aceitei várias coisas, não sou aquela que fico xingando e tal, não vou fazer isso, mas eu tive esse choque. Então, eu acredito que até esse ponto ainda é Shingeki, mas Shingeki é muito diferente do que era lá na primeira temporada, mas ainda é, pra mim. Mas se você discorda, por favor, se sinta à vontade, como sempre, e por favor, deixe aqui a sua explicação, porque eu gosto bastante de ler. Perguntinha extra que eu esqueci de responder durante a gravação. Por que a couraça, a armadura do Titã blindado voltou? O Eren não tinha desfeito esse endurecimento durante o estrondo? Então, sim, ele fez naquele momento do estrondo, mas imagine que foi o seguinte, ele deu uma ordem como se fosse que todos os endurecimentos se desfaçam, e ali a armadura do Colossal se desfez também. Porém, ele não deu nenhuma ordem de que nunca mais aquilo poderia ser formado em outro contexto. Sim, a gente consegue voltar naquela pergunta lá do começo do vídeo, de que ele não deu nenhum impedimento para que isso acontecesse também, por exemplo, com o Titã blindado, mas aquela ordem foi uma ordem daquele instante, e por isso quebrou muralha, quebrou a armadura do Titã e quebrou o cristal da Anne. Naquele momento, uma ordem instantânea. Não fez nada que a gente saiba a longo prazo. Várias outras perguntas nem couberam, mas fica pra próxima. Continue me seguindo e me sigam em @xgabixavier. Tem gente que manda a mesma pergunta várias vezes e eu vejo, e aí eu venho e no próximo vídeo respondo. Então me sigam, participem dessas dinâmicas e espero vocês em todos os próximos vídeos aqui do canal. Tchau!